E agora nós vamos discutir esse tema com a nossa colunista, psicóloga, a doutora Carolina Marrone. Mais uma vez, né, Carol? Mais uma vez, né, Tony? Gente, eu vim hoje, na verdade eu estava me preparando no final de semana, eu ia falar sobre o dia 18 de junho, que é o dia do orgulho do transtorno do espectro do autismo, né? Então é o Dia Mundial do Orgulho do Autismo. E aí eu pensei, falei, gente, como é que eu vou fazer uma reflexão para uma sociedade aceitar a neurodiversidade, né? Se é uma sociedade que está com dificuldade de lidar com a diversidade de uma forma geral. Então, eu resolvi abrir isso para a gente falar um pouquinho mais, de uma forma mais aberta. Não que não seja importante a gente falar sobre o autismo, mas a gente vai ter possibilidade de falar disso posteriormente. Só que como nesse ano, acho que é o terceiro ataque, né, assim, que a gente tem de ataque com morte, que a gente tem registrado, terceiro ou quarto, eu não vou lembrar. Que a gente tem com registro de morte, eu achei muito importante a gente falar disso, porque é um boom, né, uma explosão. E eu acho que isso não é à toa, tá? Não acho que existe uma explicação simples, afinal de contas é uma coisa muito complexa. As informações que a Carol trouxe hoje né, nessa reportagem, elas são novas para mim. Então, assim, a princípio tinha uma ideia de que poderia ter sido um crime passional, mas eu acho que, assim, a ideia é a mesma, né? Assim, é um lugar que deveria ser um lugar de tranquilidade. Quer falar, Tony? Só vale ressaltar que ontem tivemos uma morte confirmada já no local e hoje pela manhã o outro jovem também acabou vindo a óbito. Né? Isso, Duas pessoas então mortas nesse ataque. Isso. E a ideia de um crime passional foi justamente porque eles eram um casal, né? Eram namorados. E assim, a escola era para ser um ambiente de muita segurança, né? Porque é um espaço de construção do indivíduo, em que a gente está criando, em que a gente está construindo junto com a família indivíduos que vão ocupar um espaço importante ao longo do tempo na sociedade e formarão as novas gerações, né? Então a gente entende que esse espaço da escola é um espaço para ser um espaço realmente em que a gente tenha garantido o direito de se comunicar, de se divertir e de aprender. E aí, de repente, no momento, pelo que eu entendi, eles não estavam na aula de educação física, o professor tinha faltado, era um horário vago. E estavam no pátio, eles né? Estavam no pátio, isso. E aí o outro rapaz entrou com uma desculpa de pedir um histórico escolar. É bom deixar claro isso, ele foi lá pedir o histórico, né? Mas ele já tinha uma segunda intenção, então assim, ele não foi lá para pedir o histórico, ele usou isso como uma desculpa para entrar. E aí a gente começa a olhar e fala assim, olha como é difícil a gente trabalhar só com prevenção. Até mesmo pela matéria nós notamos que houve o acionamento do botão do pânico e em 3 minutos a polícia chegou. Exatamente. E aí fica aquela dúvida, né? Será que esse tipo de prevenção ele vai funcionar? Então, que é aquilo Porque em 3 minutos você consegue fazer um massacre, Exatamente. Né? E a gente já tinha conversado sobre isso num outro vídeo que a gente fez e falado sobre essa questão assim tá bom, o quanto essa questão da fiscalização, do monitoramento, de fato é eficiente, né? Eu sei que se a gente parar para pensar, a gente está falando de um caso de bullying, né? Que uma pessoa sofreu e que durante 4 anos essa pessoa veio alimentando um planejamento aí para poder efetuar algo desse tipo. Então, assim, claro que a gente precisa, foi muito importante, todas as medidas que foram tomadas até agora, elas são importantes, mas a gente precisa ir além. Né? Eu acho que a gente precisa pensar, por exemplo, em políticas públicas que cobrem das redes da internet, das plataformas que oferecem a possibilidade de discussões e de planejamentos desse tipo, que incitam o ódio, né? A gente deveria ter acesso e cobrar das pessoas que disseminam informações que são falsas, que disseminam informações de ódio, que disseminam, por exemplo, falas misóginas, machistas, que são que pregam uma masculinidade tóxica, que faz as pessoas sofrerem. Eu acho que a gente precisava ter, sim, uma regulamentação desse tipo de material. Ai, Carol, isso é censura. Não, gente, isso não é censura.
né? No mínimo, ó, propaganda de cigarro, não vem lá escrito, faz mal à saúde, não sei o que, não sei. No mínimo, deveria ter vir escrito. Esse conteúdo pode ser gatilho para determinados comportamentos, né? A propaganda de medicação vem com... Procure... Esse medicamento deve ser tomado sob orientação médica, né? Bebida, beba com moderação. Então, por que não? Por que não, né? E o que a gente mais vê... Mas mesmo com essa informação, quem fuma, fuma. Quem bebe, bebe. Mas mesmo... A gente vai fazer diferença. Mas mesmo assim, a gente tem uma certa redução. Né? As pessoas se tornam mais conscientes daquilo. Hoje a gente tem uma propagação de informação, que na verdade é desinformação, né? E que acaba disseminando muito uma cultura de ódio, né? E isso me preocupa bastante, assim, me preocupa e preocupa a muitos profissionais, porque a gente não tem ensinado as pessoas a resolverem problemas, a resolver conflito, a lidar com situações. Gente, é natural a gente se sentir triste, incomodado, insatisfeito, né? E assim, eu passei por uma situação de bullying, eu tenho que ter um espaço para poder ser acolhido, para aprender a lidar com isso que eu passei, porque já foi um estrago na minha vida, já foi um estrago. E tirar a vida de outras pessoas, e vamos pensar nesse caso, pessoas que não tinham nada a ver com o bullying que ele sofreu, né? Não vai resolver em nada. E, gente, vamos lá. Eu tô falando que não tinha nada a ver, não vai correr atrás de quem praticou bullying com vocês para fazer, né, esse comportamento de vingança. Eu acho que a gente precisa, de fato, aprender a lidar com isso. E a nossa sociedade não tem criado situações que permitam isso, né? Então, vamos lá. Essa pessoa é um ex-aluno, é jovem, quer dizer, ele deve ter saído da escola faz pouco tempo, 2, 3 anos, vamos pensar nisso. Tanto né? é que teve o acesso facilitado na escola, porque provavelmente o pessoal da secretaria conhecia o ex-aluno, né? Provavelmente. E assim, eu vim buscar meu histórico escolar. Por que não vão me deixar entrar para pegar meu histórico escolar? E posso ir no banheiro ali rapidinho? Exatamente, né? Vou utilizar o banheiro. Então, como eu falei antes, a gente não tem como controlar tudo. Então, o trabalho, ele tem que ser feito de uma outra maneira. Óbvio que eu tenho que ter situações para estar preparado para uma situação de emergência, mas eu tenho que construir dentro da escola, dentro da família, na sociedade, situações que permitam a discussão de temas que são importantes, né? Que permitam trabalhar essas habilidades de resolução de conflito de uma maneira não agressiva, de uma maneira mais de uma comunicação não violenta, né? De uma forma que a gente use uma comunicação que não seja violenta e que não envolva violência física também, né? Porque olha o estrago que a gente está criando, né? E eu acho que, assim, a pandemia... a gente não vai colocar isso só na conta da pandemia, obviamente. 100% na pandemia. Exatamente. Mas ela também ajudou a tornar isso mais intenso. Porque as pessoas ficaram 2 anos em casa, com pouquíssimo acesso a outras situações, e tiveram mais tempo para entrar nesses espaços, discutir certas coisas, participar de grupos. E, infelizmente, nós temos grupos em plataformas que sim, estimulam as pessoas a fazerem isso, né? Aí, de novo, vamos lá. A gente falou outro dia sobre violência sexual, né? E de forma de prevenção, vale a mesma coisa. Para o caso da entrada nesses meios, né? O que cabe? Agora, fala-se muito recentemente da IA, né? Inteligência Artificial. Sim. É impossível nas plataformas não terem um monitoramento baseado a inteligência artificial que aborda esse tipo de problema que você está falando, né? Pois, eu acho incrível isso, porque outro dia um vídeo meu em que eu falava alguma coisa que, assim, eu estava explicando sobre violência, meu vídeo foi tirado do ar. Banido. Foi banido, né? Eu não sei que inteligência é essa. Porque um conteúdo lixo fica, né? Fica, exatamente. Eu não sei o que acontece. É uma coisa que... eu até falei, gente, o que eu falei? Eu não sei nem o que eu falei, porque eu não consegui achar o que foi que eu disse. Né? E aí tem outras... por quê? Porque eles usam de subterfúgios. Eles usam de palavras alternativas, né?
Gente, vocês ouviram? Vou sair de um assunto e vou pro outro. Vocês ouviram o áudio do Robinho falando com os amigos dele sobre uma acusação que ele tá passando? De estupro, de né? estupro, Uhum. né? Eles não falam a palavra SEXO. Eles vão lá e falam pra gente rangar. Entendeu? Não é rangar. Então, assim, é difícil você pegar, porque aí se a inteligência artificial apareceu essa palavra, vai tirar do ar, vai acontecer igual aconteceu com o meu vídeo. Meu vídeo era um vídeo explicativo, né? E era um vídeo, na verdade, de prevenção, alguma coisa assim. E foi retirado do ar. Muitas situações podem acontecer. O que precisa ser criado realmente identificou, denuncia e responsabiliza. As pessoas precisam ser responsabilizadas. Esse vídeo que recebeu denúncia tem que ser investigado, né? E tem que ter uma punição, porque não tem punição, gente. A punição é deixar a pessoa bloqueada por alguns dias e depois vida que segue. Vida que segue. Ai, tá bom, a gente vai fazer sua conta cair. Tá bom, eu crio outra conta. E aí eu vou atrás dos meus seguidores e faço outras coisas e eu consigo tudo de novo. E eu continuo fazendo estrago. Né? Então tem que ter uma punição e essa punição ela tem que sair do ambiente virtual e ela tem que vir para o mundo real, né? E não é só isso. As famílias, como eu falei da questão do lado da violência, né, sexual, e da educação, ela também tem que vir se responsabilizar por esse tipo de educação. Então, que conteúdo meu filho está tendo acesso? A que tipo de grupos ele está discutindo? E aproveitar as oportunidades para conversar. E não punir, gente. É conversar e explicar. Ouvir as ideias. Porque a partir das ideias que eles trazem para a gente consegue também desconstruir algumas percepções, algumas ideias. Né? Isso é muito importante, gente. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, não dá para só esperar do poder público, não dá para esperar só da escola. Né? É algo que a escola precisa fazer, é algo que o poder público precisa fazer e é algo que a gente, enquanto família, também precisa fazer. Né? Uma união das três? Sim, instituições, né? Vamos chamar assim. Podemos construir algo, né? Positivo. Exatamente. Hoje, a gente faz uma pressão muito grande para que aquela lei que foi criada para ter assistente social e psicólogo escolar realmente passe a funcionar, porque assim, ela foi aprovada, mas na prática, como muitas outras leis, não é o que a gente vê. Né? Como a maioria das leis. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa, sim, desses profissionais dentro desse espaço, porque são esses profissionais que vão conseguir fazer um bom encaminhamento, que vão conseguir trazer famílias para conversar e para trabalhar com essas famílias no sentido de melhorar. Identificar precocemente um tipo de problema, né? Exatamente. De uma simples brincadeira criada em grupo, o profissional consegue captar exatamente muitas coisas. Muitas coisas, e consegue fazer a orientação dos professores, da família, da comunidade escolar. De repente está acontecendo alguma coisa que é específico daquele espaço. E vai ser trabalhado naquele espaço. Agora, né? Carol, relacionado a esse assunto, suponhamos que uma família, o pai, uma mãe, nota um determinado desvio, né? De comportamento do seu filho, da sua filha em casa. Muitos acabam tentando e não conseguindo controlar a situação. E acaba deixando, falar, o mundo vai te ensinar. Só que nesse caso não é bem assim, né? A gente precisa tomar cuidado com esse mundo vai ensinar, né? Porque assim, o mundo pode ensinar, mas assim, quanto vai custar para a própria pessoa, para a família e para os que estão ao redor? Por exemplo, nesse caso, essa pessoa que cometeu esse ato horroroso, talvez vá ser punido. Ele vai ser punido, não vai ser uma pena muito severa, provavelmente antes dos 30 anos ele vai estar livre, né? Mas assim, vai sofrer algum tipo de consequência e tal. Mas e as pessoas que não tinham nada a ver com isso? Né? Aí já é tarde demais. E aí eu, enquanto pai, enquanto mãe, que tenho consciência, que tenho moral, como é que eu vou me sentir sabendo que eu podia ter feito alguma coisa? E o que eu posso fazer se eu não tô dando conta? Procura ajuda profissional. Exatamente isso que eu ia perguntar. Quando se nota esse tipo de problema em casa, não consegue controlar a situação, seria interessante procurar, né? Procura um psicólogo. E em alguns casos, talvez seja o caso de procurar um psiquiatra, porque muitos dessas pessoas que cometem esse tipo de atitude, né? São pessoas que têm distúrbios psiquiátricos não diagnosticados.
né? Não vamos botar toda a conta em distúrbio psiquiátrico, tá, gente? Porque não é porque eu tenho um distúrbio psiquiátrico que eu vou cometer um crime. Isso é muito importante ficar claro, né? Então não é porque eu tenho um transtorno mental que eu vou fazer uma ação desse tipo. Mas em alguns casos eu preciso sim de orientação e de tratamento, tá? Era isso, gente, que eu queria deixar. Então vamos lá. Formação na escola, família participando e vamos fazer uma campanha aí para o poder público também, de alguma forma, trabalhar em função disso, né? Carol, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima semana. Para todos nós. Obrigada, gente. Valeu.